Revista Super Aventuras Marvel, número 70, da editora Abril. Foram 176 edições, iniciando-se ali em 82 e indo até 97. Essa é de 88, de abril de 88. São 68 páginas. Aqui é um mix com histórias do Demolidor, Manto e Adaga e dos X-Men. Iniciando-se aqui a revista, tem uma situação aqui com um doutor, um doutor da mente, que deve ser um psicólogo ou coisa parecida, que começa a ter explicando umas situações para Natasha, a Viúva Negra, que ela explica que aqui se trata de um soldado que foi feito experiências para se tornar um super soldado, mas também tem um lado psicológico que ele acredita ser benéfico, ele tem situações para fazer experiências para que a mente seja dominado, etc. E ele narra essas histórias para a Viúva Negra. E porque esse personagem é conhecido como Bazooka, ele cometeu crimes, teve uma situação anteriormente que ele ataca um local lá e causa destruição e tal. E aí, a partir daí, ela tem essa missão de capturar ele, no caso. E aqui já começa a história, que tem o título Sonho Americano. É, e aí, ocorre essa história no dia da independência americana, que tem os festejos, os fogos e etc. Começa aqui com o Bazooka, o nome dele é Jack Wazard, e ele chega acho que é um restaurante e tal, e a moça que está por lá, atendendo ele, reconhece ele, e até diz que ele tinha um interesse por ele quando eles eram jovens e tal, e ela está tentando ser agradável com ele, mas ele tem todos os seus traumas e devido a essa situação de guerra e também de mexerem com a mente dele, e aí ela tenta de qualquer forma agradá-lo, só que ele tem uma situação que em todo mundo que ele vê a imagem daquele doutor ali que fez mal para ele, que tentou mexeu com a mente dele de fato. E tem todos esses confrontos aí com a mente, ele acaba tratando essa moça mal. E saindo dali, tem outra pessoa que aborda ele chamando ele para comemorar junto com ele, mas ele acaba atacando ele. Pulando aqui pro Demolidor, que é abordado ali pela Viúva Negra, que meio que eles combinam de ir atrás dessa situação, porque ele já estava atrás de quem havia feito a destruição nos dias anteriores ali e tal. E eles partem para essa missão aí de achar ali o responsável, o Bazooka no caso. Essa fase aqui do Demolidor é pós a queda de Murdoch, então ele está se recuperando de todas as situações que ocorreram lá. O Rei do Crime teve vários confrontos com ele, tirando o direito dele de advogar e o local onde ele morava. Teve várias situações que ele ficou até com o psicológico abalado também, mas aqui ele já está retornando nessa situação com a vida normal dele no caso. Aqui o Bazooka, o Jack, ele vai para casa da mãe, retornando, né, de estar nessa situação de guerra e retornando para casa. E a mãe dele fala até que tem um sobrinho ali dela, que depois dela contar das situações dele ser um soldado e tal, acaba tendo admiração por esse soldado ali, né, que é o filho dela. E ele tem ali umas conversas com a mãe, e depois passa a ter uma situação do Bazooka com o garoto. E logo o garoto acaba, mesmo jovem, ele acaba vendo que ele não está normal. E mesmo porque ele também entrega uma arma para o garoto brincar ali, e tem todas as situações do psicológico dele. Aqui o Demolidor e a Natasha, na situação do crime ali, onde ocorreu todo o ataque do Bazooka anteriormente, e até que eles chegam num local próximo ao apartamento onde o Bazooka tá, da família dele no caso. E eles são pegos de surpresa ali, porque ele já sentiu a situação e foi lá e atacou eles primeiro. E a partir daí tem um confronto entre eles acabam percebendo ali a situação dele psicológica e tal. Aqui ele até agarra a Natasha, vendo como se fosse o doutor que fez o mal para ele no caso, tem todas essas situações. E partindo aí tem as situações ainda de conflito, até chegar ao ponto que ele mesmo percebe que não tem mais jeito. E salvar ele dessas situações aí, ele prefere a morte. E até ele aponta, mira a arma dele, da Natasha para a cabeça dele e acaba forçando, apertando o gatilho.
e ela meio abalada ali com tudo isso, e ele acaba morrendo no caso. Tem aqui a situação dela e o Demolidor conversando, o que será feito, né, que aquela atitude vai tomar. Ela meio que fala que não vai tirar o corpo fora daquela situação ali e tal. Finalizando aqui com o garoto, que ficou brincando ali com a arma de verdade. Uma interrogação que será desse garoto ali, né? Finalizando a história. A próxima história aqui é do Manto e a Daga. Um senhor aí na rua, é o que inicia a próxima história. Um centro ali comercial, ele acaba entrando numa loja, num local ali que faz shows com garotas e tal. É uma situação que o dono desse local relacionado à prostituição dessas garotas que são menores e tal. E iniciando aqui com o título Nós Pecadores. É uma história com argumentos do Bill Mantlo. E o Manto e a Daga tentando salvar essas garotas ali e abordando o senhor. Nessas histórias do Manto e a Daga tem sempre o confronto do Manto e a Daga, o Manto sempre querendo punir esses criminosos, achando que esses poderes que eles têm servem para ajudar essas situações e julgar logo de cara o que esses criminosos e tal. E aí, quando eles estão ali, o dono do local percebe o que está acontecendo e vai confrontar também. Tem toda uma situação deles conflitando ali, tiros e tal. E chega no ponto até do próprio dono, que é o criminoso, chamar a polícia para tentar ajudar eles na situação ali. Mas finalizando aqui, eles conseguem libertar as moças até que a polícia chega e evita uma coisa pior ali. Chega ali com a detetive responsável, né? Aqui tem um encarte que era um questionário que a editora mandava para mandar de volta uma coisa aqui que fazer uma pesquisa no caso, né? Continuando a história, mostra que a detetive responsável pelo caso ali, que abordou, até fala para os criminosos que foi até bom que o Manto e a Daga tivesse vindo, porque se fosse ela ali no início, já teria feito coisa pior com os criminosos ali no caso. Girando a história, eles vão parar num local aqui, o Manto e a Daga. Eu acho que eles estão passando um tempo lá, que é uma igreja. E a partir daí tem um conflito com o padre, que acaba mostrando umas cartas dos parentes da Adaga, que dando a entender que ele quer que a Adaga procure seus parentes e tal, porque ela está afastada deles e tal. O Manto não gosta nada disso, porque ele acredita que essa situação retiraria ela da parceria que eles têm ali. E a partir daí o Manto tem um conflito com o padre, que o padre acaba entrando no manto dele e vendo coisas horríveis ali e tal. O manto sai do controle, até ameaça ali o pessoal que está assistindo o culto ali, a missa no caso, não sei. E a adaga fica totalmente contra essa situação e ele meio descontrolado fica abordando essas pessoas, meio que aterrorizando elas. E depois de várias situações aqui com essa abordagem do manto com as pessoas, ela entra meio em conflito com ele e abandona ele. Depois que as coisas acalmam, ela consegue acalmar ele, ela meio que sai. E tem um questionamento aqui no final, para a próxima revista, que seria na 72, da revista do Manto e a Daga. Será que eles vão se separarem e tal? Fica essa interrogação no final dessa história. A próxima história Transfigurações, que é da saga da Ninhada aqui no caso, que é o argumento do Chris Claremont e Paul Smith nos desenhos. Começa aqui com os X-Men em uma nave com um buraco no espaço, né? E esse buraco em aberto ali, sugando tudo que tem, com uma força, né, que tem ali essa situação. E eles tentando resolver isso. O Colossus acaba tentando fechar aquele buraco, ou ele próprio diminuir ali aquela situação com o corpo, né? E eles vão tentando fechar esse buraco de alguma forma. O Wolverine tenta cortar outra parte da nave para lacrar aquele buraco, mas acaba falhando e sendo sugado pelo buraco, até que o Ciclope consegue cortar uma parte ali e fechar, amenizando ali aquela situação com o buraco. Passa aqui para
Tempestade que está sozinha. E tem um conflito, porque nessa saga da ninhada, todos eles foram infectados por um vírus ali que domina os corpos. Uma hora ou outra isso acaba acontecendo. É uma rainha dessa raça alienígena que tem essa situação. Ela joga esse vírus em cada um até que eles sejam consumidos e tal, e se tornem escravos dela. E aí até que aqui ela começa entrar nessa situação de metamorfose, aí, se transformando nesse ser e sendo dominada. Aí ela tem todo esse confronto com essa transformação e até que ela pensa da seguinte forma, e com uma certa situação com os poderes dela, ela pensa em se destruir para evitar que isso ocorra. Mas ela acaba destruindo a nave que ela está e vagando pelo espaço aí, e finalizando essa parte assim, esse trecho, voltando para os X-Men. O Ciclope ali, uma conversa com a Lilandra, que ela do Império Shi'ar, uma rainha desse império, que veio com a saga lá com o pessoal do espaço e tal, com o pai do Scott, e aí eles têm uma conversa aqui que depois de tudo que ocorreu, porque aconteceu várias coisas antes com essa saga da ninhada e etc. E até que isso ocorresse, essa infecção e tal, essa inserção desses vírus neles, né, no caso. E aqui eles pensam em se vingar e voltar lá para um planeta que a ninhada está. E até o Wolverine concorda e ele acha até estranho o Scott concordar também com isso. Indo em seguida aqui, tem uma situação com o Wolverine e o Noturno sobre a religião e tal. O Wolverine descobrindo que ele é religioso e não sabia disso até esse ponto. Pulando aqui para Kitty, que com toda essa situação de transformação em monstros, né, porque tem essa metamorfose com isso, e ela sabendo que todos estão infectados, ela começa a ter pesadelos e tal, com essa situação de transformação, de morte. Até que ela é consolada ali pelo Colossus, que também tem uma situação entre eles ali, que ele se declara para ela e tem um conflito devido à idade, porque até é citado aqui que ela acabou de fazer 14 anos e tal. E a partir daí, a feiticeira pula-se, deixa em aberto o que aconteceu com ela depois que ela ficou no espaço vagando. Ela surge ali para eles, para os X-Men, de uma forma holográfica ali, e ela tem problemas em aparecer, formar essas imagens dela ali para eles, e ela começa a aparecer de diversas formas, uma forma diferenciada aqui, ela como criança, até ela conseguir voltar a aparecer de uma forma normal aqui, mas ela acaba explicando que ela surge através ela conheceu de fato um ser ali que chama Arcante, que parece uma baleia do espaço. E ela acaba dizendo que acabou se unindo a ele para sobreviver àquela situação após a explosão que ela ocasionou ali com a nave dela e tal, com os poderes dela. Finalizando aqui, e com o seguinte texto aqui. Em 30 dias, né, falando que na próxima revista, inteiramente dedicada aos X-Men. Como é uma revista mix, a próxima vai ser só dos X-Men, para finalizar essa saga da ninhada. O confronto final, o destino de nossos heróis. O término da saga da ninhada, que teve início há um ano atrás, nas páginas dessa revista. E, de quebra, a mais recente aquisição do universo Marvel, os Novos Mutantes. Os dois grupos tinham que se encontrar um dia, afinal eles vão morar debaixo do mesmo teto. E na próxima edição também se trata ali da aparição dos Novos Mutantes. Aí finaliza essa história e essa revista. Super Aventuras Marvel 70, da Editora Abril.